E aí, tudo bem? Bem-vindos. Olha, o material que a gente tem para analisar hoje é muito rico. Muito. É a transcrição de uma sessão de coaching em grupo focada em emagrecimento. E o nosso objetivo aqui é ir além daquela conversa de o que comer e quanto malhar. Sim, sair do superficial. Exato. Para entender algo muito mais fundo. Por que a gente come o que come, principalmente quando a fome não é física. Exatamente. O mais interessante desse material é que ele nos dá uma janela para as conversas reais, sabe? A gente vê pessoas que estão seguindo o plano, treinando. Fazendo tudo certo. Isso, mas a verdadeira luta não está na academia ou na cozinha. Está no estresse do trabalho, na frente do espelho e, como a gente vai ver, em memórias muito antigas da infância. Perfeito. A nossa análise hoje vai focar em como esses pontos se conectam com a chamada fome emocional. Ótimo. Então a jornada é essa. A gente começa na superfície, com os gatilhos do dia a dia, tipo estresse. Depois, vamos ver as estratégias de mentalidade que elas estão usando. E, por fim, a gente mergulha no que parece ser a raiz de tudo, né? As feridas emocionais. Vamos lá. Então, o primeiro caso que salta aos olhos é o da Juliana. Ela pinta um quadro de exaustão que é quase palpável. Sim, o relato dela é muito forte. Ela se descreve como muito Caxias, sabe? Aquela pessoa super responsável, perfeccionista. Que carrega o time nas costas, né? Enquanto os outros parecem mais tranquilos. Exato. E essa descrição do custo físico é brutal. Ela fala em olheira funda, em se sentir um zumbi no fim de semana. Tem uma parte que ela diz que uma amiga já alertou sobre o risco de burnout. Quer dizer, não é só cansaço, é um estado de estresse crônico contínuo. E aqui tem um ponto que me chamou muita atenção. Ela está no auge do estresse, exausta, e ainda assim ela não cedeu completamente aos velhos hábitos. Ela mesma reconhece que a situação seria um gatilho enorme. Um gatilho enorme para comer compulsivamente, para beber. Isso, mas ela não aperta o gatilho da mesma forma. O que mudou para essa consciência aparecer justo agora, no meio do furacão? Essa é a chave. O que a gente está vendo é a diferença entre estar no piloto automático e começar a pilotar o avião. O estresse crônico é um dos maiores sequestradores do nosso cérebro racional. Ele te joga no modo de sobrevivência. Exato, que busca conforto imediato e comida e álcool são as fontes mais rápidas. O fato da Juliana conseguir, no meio desse caos, parar e dizer, opa, isso aqui é um gatilho. Ela se observa. Ela desenvolveu um observador interno. Ela ainda sente a pressão, mas não é mais refém total dela. É uma vitória silenciosa, mas olha, gigantesca. E essa nova consciência parece trazer um novo tipo de frustração. Ela está fazendo tudo certo, dieta, treinos pesados, mas a balança simplesmente não mexe. Ah, a famosa tirania da balança. Pois é. Por outro lado, ela conta que as roupas estão impressionantemente largas. Ela até traz os números. Perdeu 17 quilos e 18 centímetros de abdômen. Como pode a balança estar parada com uma mudança dessas? Essa é uma armadilha clássica, e a sessão de coaching aborda isso muito bem. O que acontece é o que a gente chama de recomposição corporal. Músculo é muito mais denso que gordura, sabe? Ocupa menos espaço, mas pesa mais. Exatamente. Então você pode estar perdendo gordura, que ocupa um volume enorme, por isso as roupas ficam largas, e ganhando massa muscular, que pesa mais. A balança não sabe diferenciar 1 quilo de músculo de 1 quilo de gordura. Então a fita métrica e as roupas são mais confiáveis nesse momento. Muito mais. São juízes muito mais justos do que os números da balança. A frustração dela foi tanta que ela resolveu fazer um experimento, que eu achei fascinante. Fez 3 dias de dieta com 0 carboidratos e, segundo ela, não perdeu nenhum grama. Nada. Aí, chutou o balde, comeu o que quis, tomou um vinho e no dia seguinte tinha perdido 1 quilo. Isso parece desafiar qualquer lógica. Parece, né? Mas tem uma lógica biológica por trás, que a coach explica como estado de escassez. Pensa no nosso corpo como um gerente financeiro muito, muito cauteloso. Ok. Quando você corta os carboidratos drasticamente, ele não pensa, ótimo, vamos queimar gordura. Ele pensa, alerta vermelho, a receita parou de entrar. Entra em pânico. Isso. E o que ele faz? Congela os gastos e guarda tudo no cofre. O corpo segura as reservas de energia, de água. Quando a Juliana reintroduziu a comida e o vinho,
Foi como se dissesse para o corpo: calma, a crise passou, o dinheiro voltou, pode voltar a gastar. E ele relaxa e libera o que estava retendo. Exatamente. Isso reforça uma ideia central do processo delas. Constância é mais importante que perfeição. O corpo odeia extremos. Falando em quebrar padrões, a parte mais impressionante para mim foi sobre o diálogo interno. A Juliana admite com todas as letras: eu falo muito mal de mim. E em vez de só ficar nesse lamento, ela criou uma ferramenta para contra-atacar. Uma ferramenta incrível, por sinal. Conta pra gente. Ela gravou um áudio de 17 minutos com a própria voz dizendo afirmações positivas. Coisas como: eu sou amada, eu sou desejada, eu sou inteligente. E ela ouve isso no ônibus, no trabalho. Eu confesso que, à primeira vista, gravar a própria voz dizendo eu sou amada pode soar um pouco forçado, sabe? Quase como autoajuda de livro. Isso. Mas, pelo visto, o efeito prático é real. É mais real do que se imagina. E a chave é o que a coach diz sobre a autoridade da nossa própria voz. A gente pode ouvir 1 milhão de elogios, mas se a voz dentro da nossa cabeça diz o contrário... É nela que a gente acredita. É nela. O que a Juliana está fazendo é literalmente uma reprogramação mental na prática. Ela está competindo com a narradora crítica que mora na mente dela. Tem uma anedota ótima na sessão sobre a Penélope Cruz que ilustra isso perfeitamente. Se alguém te xingar em mandarim e você não entende nada, aquilo não te afeta, é só barulho. Exato. Mas se for em português? Entra direto sem filtro. E o ponto é, a nossa autocrítica fala português fluente 24 horas por dia. É a única voz que a gente nunca para de ouvir. É verdade. O que a Juliana está fazendo, de forma muito inteligente, é começar a transmitir uma rádio diferente no mesmo canal, com a mesma locutora, ela mesma, só que com uma programação positiva. É fascinante. Ela está, na prática, reescrevendo o roteiro dentro da própria cabeça. Mas a coach, na sessão, vai um passo além. Ela basicamente pergunta: ok, mas quem escreveu esse roteiro original tão crítico? E é aí que a conversa mergulha. É, aí que a gente chega na raiz de tudo. As feridas da infância. E aqui a conversa atinge outro nível de profundidade, né? A coach apresenta um mapa para entender isso, que são as feridas emocionais. Explica melhor esse conceito. Pensa nelas como óculos que a gente coloca na infância sem perceber e esquece de tirar na vida adulta. Cada ferida é uma lente que distorce como a gente vê o mundo. Entendi. Tem a ferida da rejeição, que te faz enxergar abandono em todo lugar. A de não se sentir bom o suficiente, que é a raiz daquele perfeccionismo que nunca te deixa satisfeito. E as outras que ela menciona, como a do people pleaser. A necessidade de agradar todo mundo. E é de precisar ser forte o tempo todo, que faz a pessoa ver qualquer vulnerabilidade como uma falha mortal. A gente começa a ver que esses padrões não nasceram do nada. De jeito nenhum. E a sessão mostra como essas lentes se manifestam na prática. O caso da Fernanda é um exemplo perfeito da ferida de precisar ser forte. Certo. Ela se descreve como uma pessoa fechada, que tem dificuldade de se abrir. E a conexão que ela faz com a comida é surpreendente. Para ela, a comida vira um ponto de encontro, um território neutro. É isso. É como se ao redor de uma mesa ela não precisasse ser a Fernanda forte. O ambiente fica mais leve e ela consegue baixar a guarda um pouco. Se conectar sem ter que expor as vulnerabilidades. Exato. E o fascinante é a análise da origem disso. A coach sugere que na infância, a Fernanda provavelmente aprendeu que ser independente e forte era o que lhe rendia amor e admiração. Então a força virou uma condição para ser amada. Exatamente. A comida nesse cenário vira uma das poucas válvulas de escape onde ela pode ser um pouco menos forte. E se a gente olhar para Juliana de novo, com essas lentes das feridas, tudo se encaixa. As feridas dela são a do people pleaser e a de não se sentir boa o suficiente. E ela conta a origem. Sim, ela aprendeu a ser a filha perfeita que não dá trabalho para não sobrecarregar os pais. E veja como isso reverbera em tudo que ela descreveu antes. A dificuldade em dizer não no trabalho que leva à exaustão. É o people pleaser em ação. Faz todo sentido. A incapacidade de aceitar um elogio, sempre apontando um defeito na comida que ela mesma fez. É a ferida de não ser boa o suficiente, gritando. O perfeccionismo dela, então, não é uma busca por excelência. Não. É uma tentativa desesperada de silenciar essa voz interna
que diz que ela nunca está à altura. O ciclo fica claríssimo. A necessidade de agradar e o perfeccionismo causam o estresse. O estresse é o gatilho para a fome emocional. E a ferida de não se sentir boa o suficiente a impede de comemorar as vitórias, mantendo-a presa nesse loop. É um sistema que se retroalimenta, perfeitamente conectado. A ferida cria o comportamento e o comportamento reforça a crença da ferida. E o último caso da Flora é de cortar o coração e mostra o poder que essas feridas têm. A dela é a da rejeição e abandono. E o gatilho que a leva a uma crise é devastador. É o aniversário de 31 anos da morte da mãe dela. Sim, essa data não é só um lembrete, ela reabre a ferida original do abandono da forma mais crua possível. E o cérebro, tentando lidar com essa dor insuportável do passado, projeta o medo em algo concreto, presente. Que é a possibilidade de o senhorio pedir a casa de volta. Mesmo que seja infundada, quer dizer, a crise de ansiedade dela não é realmente sobre o aluguel ou o apartamento. Não tem nada a ver com a casa, então? De forma alguma. A casa é só o palco onde o drama real está acontecendo. O medo não é de ficar sem teto. É o medo original da criança que se sentiu desamparada sendo revivido no corpo da adulta. O terror da perda, do abandono. Voltando com força total. E a fome emocional nesse contexto não é sobre comer. É um ato quase desesperado para anestesiar, para preencher um vazio que parece infinito, para silenciar uma dor que ela não tem palavras para expressar. Juntando todas essas peças, fica claro que a luta contra a balança, para muitas pessoas, é uma cortina de fumaça. Com certeza. O verdadeiro campo de batalha não é o prato de comida, ou a esteira, mas sim a forma como lidamos com a exaustão do dia a dia, a voz crítica na nossa mente e, principalmente, essas feridas antigas. Essa é a grande revelação que o material nos traz. Os comportamentos que a gente julga como falta de força de vontade ou deslizes são, na verdade, mecanismos de defesa. São estratégias de sobrevivência emocional que criamos, geralmente na infância, para nos proteger. Para nos proteger de dores que eram grandes demais. Exato. Identificar qual é a nossa ferida dominante, qual é a lente através da qual vemos o mundo, é o primeiro passo para finalmente quebrar esses ciclos e encontrar maneiras mais saudáveis de nos cuidar. A sessão termina com um exercício de visualização bem poderoso. As participantes são convidadas a se encontrar com a sua criança interior. E isso nos deixa com uma reflexão final. Sim. Se a nossa versão adulta de hoje pudesse encontrar a nossa versão criança, aquela que primeiro sentiu o abandono, a rejeição ou a necessidade de ser perfeita, o que diríamos a ela? E, talvez mais importante ainda, o que aquela criança precisaria desesperadamente ouvir de nós para se sentir finalmente segura, amada e suficiente?